O golpe final de Luffy em Kaido talvez não tenha sido a derrota completa do Yonko. Lembrando que a gente teve diversos fatores durante todo o arco para mostrar que um personagem venceu, e nesse caso não foi mostrado. Nós não vimos o narrador falando que o Luffy venceu, e muito menos vimos o amanhecer chegar no arco de Wano, o que obviamente representaria, né, a profecia da Lady Toki se concluindo, e assim o arco de Wano entrando aí num momento de paz. No caso, a gente não viu isso, e a falsa derrota de Kaido pode nos deixar com mais e mais dúvidas, lembrando que existem diversas coisas ainda que tem para acontecer nos próximos capítulos. Por mais que Luffy tenha prometido derrotar Kaido, ele falou algo muito específico também: eu vou te chutar para fora de Wano. E isso não foi o que aconteceu, né? Apesar dele ter afundado o Kaido com violência na terra, ele não jogou a fera para fora de Wano. E apenas podemos decretar a vitória do Chapéu de Palha quando Kaido sair de Wano, seja por vontade própria ou por força bruta. Além disso, temos diversos outros detalhes que podem ter passado despercebidos e que podem representar alguns dos sonhos que a gente vê em One Piece. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, então não se esqueça já de se inscrever aqui no canal e dar um like aqui caso você goste, que você me ajuda muito. Primeiro vamos lembrar do que aconteceu na última página, né? A gente vê Kaido sendo afundado no chão de Wano e a gente vê ele conversando com King sobre quem é Joy Boy, aquele que conseguiria derrotar o Yonko. Obviamente o Luffy parcialmente conseguiu fazer isso, lembrando que o vencedor não foi anunciado, então é possível que seja anunciado no próximo capítulo já no início, ou que Kaido levante novamente, por mais repetitivo que isso tenha sido, né? A gente viu o Luffy levantando várias vezes, deixar o Kaido uma vez ressuscitado dos mortos quase, não tem nenhum problema. A gente vê também diversas lanternas subindo que representam nada mais do que os desejos dos cidadãos de Wano, né, que fazem e pedem para que esse inferno que eles estão vivendo acabe. Talvez isso simbolicamente pode representar o amanhecer, mas para a profecia da Lady Toki acontecer, a gente tem que ver o sol nascer, né, para representar todo o livramento daquele país que representa a lua. Junto com isso, a gente também vê Momonosuke e Luffy exaustos, caindo, e a gente vê a cara do Luffy realmente detonada, né? Apesar de seu cabelo ainda estar ali naquela forma do despertar, a gente não vê ele aparentemente consciente ainda nesse arco, nessa parte final. E o Momonosuke, por mais que esteja cansado, ele parece ainda estar, né, conseguindo manter a sua... não ter desmaiado ainda. E eu acho que isso pode ser a chave para o próximo capítulo, para o Luffy se recuperar caso o Kaido volte a... e ainda consiga lutar mais um pouco. O que eu vou achar incrível, né? Muita gente reclamando, e eu só quero mais dessa luta porque eu tô gostando bastante dela, por mais arrastada que esteja. E um detalhe muito importante nesse capítulo é que, além da queda do Kaido, a gente vê algumas coisas importantes. Primeiro é o símbolo em que ele caiu, né? A forma em que o Oda representou a queda dele, essa forma circular, mais ou menos parecendo um 9, se a gente olhar de um jeito meio duvidoso talvez, mas a gente consegue ver um 9 no formato da queda dele. Esse 9 pode representar muito bem as 9 sombras que a Lady Toki estava falando. A profecia é a seguinte: você é a lua que não conhece o amanhecer. Talvez seu propósito seja cumprido, né, que seu propósito seja cumprido, projete 9 sombras na noite estrelada de 20 anos e você conhecerá o brilho do amanhecer. Obviamente, nessa parte inteira aí, falta o brilho do amanhecer. Mas se você olhar o símbolo que o Kaido estava caindo, estava sendo derrotado, e se a gente for tratar essa profecia como etapas, a gente vê, né, que o início tudo bem, mas as 9 sombras, o que são elas? São os que foram para o futuro? Na verdade, podem ser as cabeças que caíram, né, dos importantes personagens do arco de Wano.
Kaido era um dragão e possuía uma cabeça, só que Orochi, ele possuía 8 cabeças. E ele representaria, junto com Kaido, essas 9 sombras que caíram, né, que foram projetadas nessa profecia para cair, e assim a gente verá o brilho do amanhecer. Por mais que eles tenham caído, talvez só vencer um deles não foi o suficiente. Afinal, Orochi teoricamente está morto. A cabeça dele foi cortada pela 1000ª vez e talvez ele não tenha mais nenhuma. Vamos crer que isso é real, pra gente não ter que ver ele surgindo de novo das cinzas e falando: agora vocês não vão impedir o meu plano de destruir esse país. Eu ficaria bem cansado de ver isso mais uma vez, sendo bem sincero. Mas o Kaido aqui, ele não foi morto. E aí isso tudo, todos esses motivos, acabariam culminando, né, no fato que ele ainda pode voltar para a luta. E também ele representa muito do que é o sonho do Luffy. Aquele sonho que o Luffy disse lá quando era criança, que surpreendeu e fez Ace e Sabo rirem. Que também o Roger falou e fez Barba Branca e Oden se surpreenderem com as palavras do grande capitão rei dos piratas. E esse desejo nada mais é, ou pelo menos é o mais próximo que a gente consegue chegar de uma verdadeira representação dele, do que o sonho de alimentar o mundo inteiro. Claro, isso é um pouquinho esquisito, já que a gente teoricamente, né, tem um personagem com uma ambição muito forte em ser o rei dos piratas, e se a gente pensar, né, no básico que a gente sabe dos piratas, eles não funcionam desse jeito. Mas isso é o importante de One Piece e o mais legal, né? Ele quebra esses padrões. E esse foi quebrado. Luffy queria alimentar as pessoas. A gente vê que isso é representado várias vezes durante todo o mangá. Não só com o Luffy, às vezes passando mal de fome, tendo que parar numa luta para comer, né? Ele foi alimentado pelo Caribou nessa luta contra Kaido, né? Quando ele teve um tempo ali para se recuperar, né? Enquanto a Yamato estava enfrentando o dragão. E a gente teve aí não só ele, como todos os outros chapéus de palha passando por uma necessidade de comer alguma coisa, passando por fome em algum momento. Sandy ficou numa ilha preso durante tantos anos, e o curioso dessa parte do Sandy é que a gente vê que o Luffy, ele olha para as pessoas e acaba escolhendo elas, mas o Sandy foi algo bem específico e algo bem curioso, fora do comum. A gente vê que o Luffy queria ele no seu bando, e isso é por causa da cena dele, tanto com o Gin quanto, né, quando o Zeff, ele alimentou Jeff é ótimo. O Zeff, ele alimentou o Don Krieg, e ele viu ali alguém que fazia o bem e alimentava as pessoas, por mais que aquela pessoa que ele estava alimentando fosse causar problemas para eles no futuro. Então isso foi o que encantou o Luffy quando ele estava vendo o Sanji e, né, pensando em quem seria o seu cozinheiro. Não só ele, mas todos os outros, né, a maioria. A gente vê, por exemplo, o Zoro passando na primeira aparição dele, passando fome, né, tendo que comer um bolinho, né, que teoricamente estava ruim, mas ele foi lá, encheu o peito e comeu o bolinho, né, para tirar um pouco da sua fome, que estava bem elevada, já que em determinado momento ele já estava bastante tempo no sol sem comer, todo ferrado. E além dele, a gente também vê o Chopper passando fome, a Robin tendo problemas com comida por conta de estar sozinha e fugindo do mundo inteiro. E além disso, a gente tem toda a representação do Chapéu de Palha de toda vez que termina um arco, de fazer um banquete, né, quando eles estão viajando, do Luffy ficar: meu Deus, Sanji, quero comer. Então isso é uma pequena coisa, mas que é muito forte em One Piece, que pode demonstrar que verdadeiramente esse é o sonho do Luffy, ou pelo menos tem relação com o verdadeiro sonho do Luffy. Talvez as palavras ditas não foram: eu quero alimentar o mundo, eu quero fazer todo mundo ter a possibilidade de comer. Talvez isso não tenha sido o verdadeiro pedido do Luffy, mas sim
o que ele representa e o que ele quer para o mundo, a liberdade que ele quer para o mundo, tem a ver com isso. Esse é o desejo dele, é o sonho dele e ele vai alcançar. E isso impressionou o Kaido. Foi isso que o Kaido abriu os olhos e viu que aquele garoto realmente poderia ser o Joy Boy. Claro, a luta ainda pode continuar. A derrota foi meio que bonita, mas talvez ainda precisamos de mais coisa. Talvez um soco final, né? Talvez não precise ser uma luta complexa de novo, uma troca de habilidade tão grande. Mas talvez Kaido só queira ser chutado de uma vez por todas e só falar com o Luffy para reconhecer que ele é o Joy Boy. Ou talvez o seu propósito ser cumprido pode dar a ele o descanso que ele tanto queria, a morte que completa um pirata. E aqui eu gostaria de lembrar uma coisa, né, lá de muito tempo atrás, lá em Thriller Bark, a gente teve a derrota do Ors, né, pelo Nightmare Luffy. Aqui a gente tem o oposto, um dragão que também é um demônio, né, um Oni, sendo derrotado aí pelo Luffy na forma do amanhecer, na forma do sol, completamente diferente um do outro. Porém, na forma do Nightmare, a gente vê o Luffy utilizando um dos seus golpes finais, né? Antes dele dar a sua sequência final de golpe com a Gomu Gomu no Mi, ele utiliza a espada para cortar o Ors. A gente vê uma cicatriz sendo feita no peito do gigante e que eu acho que isso que pode ser representado novamente em Wano. Agora, na verdade, não com o Luffy, mas sim com o Momonosuke. Não só a gente tem muitos motivos para ele aparecer, né? E também a gente tem aí uma resistência muito mais baixa do Kaido agora a golpes, já que ele sofreu tanto. A gente muito provavelmente vai ver uma nova habilidade do Kaido, pelo menos na minha opinião. Não acho que vai rolar despertar de novo, algo do tipo. Se rolar, eu acho que a gente vai ver não o Momonosuke conseguindo impedir o Kaido, mas sim ele conseguindo... Como é que eu posso explicar isso? Segurar o Kaido até o Luffy se recuperar. Como que o Luffy se recuperaria e como o Momonosuke conseguiria dar esse estalo no Kaido? Obviamente é muito difícil, afinal é um que não tem experiência nenhuma contra o gigante e simplesmente a criatura mais forte do One Piece inteiro. A gente tem uma possibilidade que é ele voltar para o corpo normal dele e utilizar a Ame no Habakiri. A gente sabe que essa espada basicamente se perdeu e ela precisa ter um propósito. A gente também já viu o Momonosuke utilizando uma pequena adaga, se eu não me engano, mas eu não acho que vai ter a ver com isso. Eu acho que o Momonosuke pode usar a Ame no Habakiri e ela ser aí uma espécie de Ema 2.0 versão diferenciada, e como ela representa o céu, ela enfrentaria o inferno, que no caso seria um Oni, um demônio, e aí, né, mais uma brincadeirinha do Oda aí sendo feita. A gente teria ele cortando, né, a cicatriz, continuando ainda mais a cicatriz que o Zoro causou, ou abrindo novamente a que Oden fez, né, porque obviamente a situação ali como já tá muito acabado, o Kaido não conseguiu segurar mais o Onigashima, a gente pode ter aí que a cicatriz está mais sensível do que o normal e ela possa ser cortada não com muito esforço, né? Até porque eu acho que o Kaido já não tá aguentando mais muita coisa. E aí esse corte representaria o corte que o Nightmare Luffy fez lá no Wars, e a gente tem aí depois a sequência final de golpes do Luffy para finalmente de uma vez por todas acabar com essa luta. Mas como que o Luffy vai levantar de novo depois disso tudo? Se é que ele não chegou próximo da morte ou até mesmo morreu. O que aconteceu com seu coração após ele ter que levar ele ao limite, a um limite que nunca foi antes visto e a um limite que pode preocupar todos os chapéus de palha. Afinal, ele teve que ir a um ponto de mudar os seus batimentos para transformar o mundo inteiro no que ele quisesse. Então, a gente tem algumas pequenas opções aí. Primeiro, o Law. Obviamente, mas essa é a menos provável na minha opinião, né? A gente tem dois personagens aí que eu acho que podem ser mais importantes para esse fato. O Law, a gente sempre teve essa questão aí dele morrer em um ano para salvar o Luffy, mas eu acho que com as ambições dele sendo mostradas agora e essa luta dele com a Big Mom junto com o Kid podem ser muito importantes para dar um trabalho melhor para o personagem e ele continuar
a sua aventura, seja ao lado do Chapéu de Palha, como parte da frota ou qualquer coisa do tipo, seja a sua própria aventura e o seu próprio jeito de chegar no One Piece. Eu acho um pouco improvável isso acontecer, afinal é muito difícil ele conseguir chegar lá sem a ajuda do Luffy. E a gente tem aí as outras duas opções, que são Marco a Fênix. Ele, obviamente, existem diversos motivos para ele proteger o Luffy, e talvez a sua fruta possua propriedades parecidas com a da Ope Ope no Mi, e pode aí fazer uma espécie de cirurgia perene, só que não exatamente igual, né? A gente pode ver aí, talvez, ele conseguindo reviver alguém com seu despertar ou algo do tipo. Eu acho que essa é uma coisa lógica, afinal é a fruta da Fênix, e né, a gente sabe que as Fênix são conhecidas por ressurgir das cinzas. E eu acho que esse é um dos grandes propósitos pelo qual ele está na Guerra de Wano. Ajudar o Luffy, queira ou não, é algo que ele precisa fazer, que ele prometeu fazer, não só para o Ace, mas como para o seu pai, Barba Branca. A outra opção é Kozuki Hiyori, que curou os bainhas, ou pelo menos supostamente curou os bainhas, e que pode, né, ter bastante influência caso a gente veja aí o Kaido levantando mais uma vez. Seria interessante uma cena de todos eles vendo o Momonosuke enfrentando o Kaido, falando, não, deixa que eu enfrento aqui. Seria interessante para ela, afinal ela teve que carregar um fardo muito grande durante tantos anos. Seria legal ver o Kaido, né, vendo também o Momonosuke, que era uma criança, enfrentar ele de frente a frente como um homem, né? E o Momonosuke também tá precisando disso um pouco para demonstrar que ele é o Shogun de Wano. Então, mas ela tendo aí uma possibilidade aí de uma fruta do pavão que tem propriedades de cura, não sei, eu ainda acredito nessa teoria, faria sentido porque ela curou tranquilamente os bainhas, então ela podendo curar alguém dessa forma, talvez consiga reviver de certa forma, né, recuperar as energias do Luffy para que ele possa lutar mais uma vez e chutar o Kaido para fora de Wano de uma vez por todas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha, se faz sentido, não faz sentido. E valeu, falou! Eu fui!